Idioma Ivanov, 17 de abril de 2022. E bem, queridos amigos, estou extremamente contente em vê-los novamente e gostaria, antes de tudo, é claro, de lhes oferecer todas as minhas homenagens e todas as minhas bênçãos e de comungar com cada um de vocês, na paz do coração que vocês reconquistaram. Eu lhes disse, no mês anterior, que voltaria mais ou menos de acordo com a disponibilidade, é claro, e neste período particular do ato final que vocês estão vivendo, a fim de estabilizá-los em algum lugar, eu diria, no que deve ser vivido, evidentemente, como uma prioridade no interior de vocês. Mas desde já, e creio ter começado a falar sobre isso durante minha visita anterior, eu havia dito que vocês testemunhariam uma espécie de revelação simultânea a respeito da verdade de quem você é, ao mesmo tempo em que a verdade avança em relação ao que é a mentira planetária. Bem certo que, para isso, você não precisa de mim. Aqueles que estão curiosos verem que muitas coisas já estão sendo, por algum tempo, iluminadas de uma forma, eu diria, cada vez mais evidente e cada vez mais certa. Eu insisti, da última vez, no fato de que haveria uma espécie de progressão simultânea e concomitante, entre o que você tem que viver em seu posicionamento e no que você acredita ser seu lugar no mundo e seu lugar real, onde não há mais forma e onde você se encontra no estado natural. E para cada um de vocês, evidentemente, e vocês sabem disso, a maneira como isso se desenrola é profundamente diferente. Mas se você estiver um pouco atento, não pode deixar de notar que existe a cada choque ou revelação, tanto em relação a seu círculo íntimo de vida, quanto a tudo o que está ocorrendo neste planeta, que os dois concordam, literalmente, em forçar você a não encontrar outra saída, a não ser dentro de si mesmo. Ou seja, no final, vocês se verão obrigados pelas circunstâncias de suas próprias vidas, de acordo com o que escreveram, mas também de acordo com o roteiro e o cenário global do Alfa que se une ao Ômega. Este é, naturalmente, o período que já começou a se revelar nos últimos 2 anos com cada vez mais clareza e acuidade sobre, se me permitem dizer, a pressão que é exercida onde quer que você viva na superfície deste planeta, em seus mecanismos de vida que eu descreveria como de costume, às vezes levando-o ao questionamento, às vezes à raiva, às vezes ao ressentimento ou, em qualquer caso, a sentir algo em relação a tudo que você pode ver ao seu redor no mundo, mas também, ao mesmo tempo, dentro de você, se me permite dizê-lo, e sua capacidade, cada vez maior, de estabelecer o silêncio. Ou seja, a não reação, a do observador ou testemunha, que não tem que intervir no que está acontecendo, não como uma espécie de derrotismo, mas sim como uma espécie de lucidez interna e externa que o leva muito naturalmente, e penso que cada vez mais de vocês estão percebendo isso, a precisar viver períodos de silêncio interno e externo, com mais ou menos intensidade, e este tem sido o caso nas últimas semanas desde minha última vinda. É um processo que está atualmente em andamento. Não é mais apenas a revelação da inteligência da luz que o coloca no estado natural e na ressonância HP, mas que o leva de uma forma mais ou menos chocante, mais ou menos difícil, mais ou menos questionadora, se assim posso dizer, a entender e aceitar que a solução para ser a paz que você é, ser estabilizado neste estado de alegria, que nenhuma palavra pode descrever e nesta paz indescritível, é somente se você se permitir ser atravessado pelo que se desdobra na tela interna, na tela de sua vida pessoal, mas também em todas as telas de sua mídia e de seus diferentes meios de relacionamento ou de comunicação com o mundo. Ou seja, vocês revelam a si mesmos tudo o que não está em adequação com a inteligência da luz.
Não como um julgamento de si mesmo, ou de qualquer outra pessoa no exterior, mas mais como uma compreensão evidente de que não se trata, nem de perdoar, nem de desviar o olhar, mas simplesmente de consolidar-se, cada vez mais, em algum lugar neste silêncio e nesta paz. Então a vida o chama de uma forma mais ou menos direta, mais ou menos agradável, bem certo, para que você se encontre, no que pode parecer ao personagem como algo constrangedor, por exemplo, não poder mais sair, não porque você está confinado, mas porque você não encontra nada fora que possa lhe trazer paz. E as circunstâncias, talvez de suas vidas individuais, quaisquer que sejam suas dificuldades, só têm a função, além da iluminação de quem vocês são e do que é este mundo, este palco de teatro, de levá-los a esta disponibilidade, para vocês mesmos, através do silêncio, que irá ampliar, se me permitem dizer, de forma cada vez mais clara, tudo que foi nomeado. A transparência, a aceitação e até mesmo as percepções do que foi chamado a vibração do duplo touro do coração. Mas tudo isto lhe parecerá como a única evidência possível para a resolução de qualquer problema consigo mesmo, com seu círculo de vida em todos os níveis, mas também com o próprio mundo e o que o mundo é em sua totalidade. E quando digo o mundo, não estou falando apenas, como vocês sabem, desta terra e de seu cenário para aqueles que estão encarnados, ou mesmo para nós, ou do que está se desdobrando. Mas estou falando da evidência de quem você é, a evidência da magnificência do silêncio que estabelece a paz e literalmente fortalece e estabiliza você, e o mantém naturalmente nessa paz. Muitos de vocês já estão percebendo que tem cada vez mais momentos vívidos desta maneira. Portanto, é claro, podem ser alguns minutos para aqueles que estão muito ocupados, ou mesmo vários dias para aqueles que não estão ocupados. Mas a finalidade é exatamente a mesma, para fazer você compreender, ao viver, que a verdade talvez só esteja aí em nenhum outro lugar, nem na solução de um problema de seu círculo de vida, emocional, familiar, profissional ou outro. Isto não significa que vocês não devem ver os problemas, mas que os problemas não são mais resolvidos por vocês mesmos, mas simplesmente por sua condição de deixar que esta paz e este silêncio sejam estabelecidos. A solução virá até você em qualquer desafio que enfrentar, seja doença, seja conflito com um marido, com uma criança, com uma esposa, seja um problema de profissão, seja um problema de guerra ou compulsão de qualquer tipo, pois você está prestes a vivenciá-los de diferentes maneiras durante, em breve, o novo adorável mês de maio que está se abrindo diante de você. Não se trata mais apenas de revelação. Não se trata mais apenas de vomitar o sonho ou ficar enojado com o que você pôde ver e testemunhar, tanto dentro de você ainda, mas também ao seu redor ou, mais geralmente, em tudo o que está acontecendo no mundo, neste mundo, na sociedade deste mundo, onde quer que você olhe e onde quer que você viva na superfície deste planeta. Existe, portanto, não uma espécie de suspensão do tempo, mas sim uma maior lucidez sobre o fato de que a única solução para o que está acontecendo, tanto dentro de você, como, é claro, na tela deste mundo, é estar no silêncio da verdade eterna. Mais uma vez, isto está de acordo com a aceitação, assim como com o tempo presente, o Iketnuk do arcanjo Anael, este aqui e agora, este presente eterno que lhe é oferecido e que realmente lhe aparecerá, e às vezes de uma maneira difícil certamente, mas o leva inexoravelmente a esta morada da paz suprema. Cabe a você não se opor, mesmo que ainda não veja claramente. E mesmo que em suas próprias famílias, ao seu redor com seus cônjuges, seus filhos, seus pais, seus amigos, e pareça que às vezes nada é visto e que nada é compreendido.
Não se preocupe com isso, sejam quais forem suas relações emocionais, familiares ou profissionais que lhe digam para dizer, o que quer que lhe digam, para responder aos eventos da sociedade, às vezes levando a julgamentos ou posições que são bastante normais quando você está encarnado, enfrentando o desafio dos eventos deste mundo neste momento. Mas tudo isso não é grave porque você verá que, de fato, não há como fugir do silêncio. Não há como fugir de sua presença. Não há como escapar do momento presente e do eterno presente. E de todas as maneiras possíveis mais uma vez eu repito, uma espécie de simultaneidade entre seu ser interior, a testemunha, o observador, ou eu, a pessoa mesmo que você queira, que vive o que está sendo vivido, que pensa o que está sendo percebido com emoções às vezes, mas que todas essas reações, todas essas paletas de emoções e reações normais da vida humana, não serão mais úteis para você. Alguns persistirão em lutar, certamente de forma inconsciente, porque todos nós, e ainda estando encarnados, tomamos tantos hábitos em todos os níveis, no nível das convenções sociais, no nível das convenções humanas, no nível das convenções morais, emocionais, mas também mentais, mas também sociais e culturais. E vocês verão, se ainda não o fizeram, que à medida que os dias e semanas avançam e se preparam para o belo mês de maio, o que os levará, para muitos, a compreender e viver que a única solução não é encontrar uma solução, mas que a única solução é aceitar que não há solução e deixar o silêncio ser, deixar a verdade ser. Não se trata de um esforço. Você não precisa necessariamente encontrar dezenas de horas ou um ambiente propício. É claro que existem elementos facilitadores, falamos sobre eles ao longo dos anos, sobre a natureza, sobre ter tempo para si mesmo. Mas hoje, as circunstâncias de suas vidas, mesmo através talvez dos desafios ou desordens que você experimenta na tela de sua vida, e parecerão tanto como se afastando de você, não como uma indiferença ou uma negação, mas mais como uma verdadeira transcendência do que parecia ser para você algo insuperável, ou intolerável, ou impossível de resolver. Porque lá, você terá a real manifestação, no estado do silêncio, no estado natural e no estado real, sem pedir nada e sem esperar nada, e nem mesmo viver uma ressonância ágape, mas simplesmente estar lá, neste famoso aqui e agora, de uma forma, como explicamos, ao mesmo tempo de preguiça, de aceitação e de cruzamento do que vai ser para você atravessar. Você vai perceber que não tem nada para atravessar, e que o que você é, esta famosa testemunha, este famoso si, também vai desaparecer do observador e da observação. E o silêncio ganhará em você. E o silêncio vai te inspirar, a cada momento em que você o viver, uma paz cada vez mais clara e uma evidência no nível de sua consciência, de seu mental, de seu personagem, de que não há outra solução além desta. Portanto, é claro que você não precisa mais de nós, e quando você vê o que está acontecendo, mesmo que apenas na superfície desta terra, você entrou, é claro, na batalha final, que foi nomeada na cena teatral no Apocalipse de João, a batalha de todos contra todos, a batalha de Mesidom, a batalha de Gog e Magog, e estes eventos não estão, naturalmente, sendo realizados apenas na Europa, em certos países, mas estão sendo realizados dentro de si mesmo, dentro de famílias, dentro de grupos sociais, dentro de grupos espirituais, dentro de religiões. Isso se vive absolutamente em toda parte com mais ou menos intensidade, dependendo dos cenários, dependendo dos personagens envolvidos, e até mesmo dependendo das regiões do mundo, ou seja, os povos e as histórias dos povos e suas regiões geográficas espalhadas por toda parte, que também tem que experimentar o fim da influência precisamente desses elementos históricos, de acordo com toda uma história.
Portanto, é claro, você vai me dizer que às vezes não é fácil. Você vai me dizer que às vezes seu corpo sofre ou sua vida social, ou sua vida afetiva, ou outras áreas de sua vida, não estão em paz. Mas não os veja como obstáculos. É precisamente por causa do que não lhe parece estar em paz, que a paz se estabelece. Mas lembre-se de que o que não está em paz não precisa de você. Mas o que não está em paz precisa que você deixe de lado sua própria pressão em relação a isso. E mesmo que seja uma dor no corpo, mesmo que seja um problema vital, o que acontece com você, em qualquer setor, seja ligado à sua intimidade, seja consigo mesmo, seja com a sociedade ou com qualquer outra pessoa, tenha apenas um propósito. É fazer você entender, e eu disse da última vez, esta é a frase que usei, que você será capaz de encontrar cada vez menos soluções fora. Não estou falando apenas pela França ou pela Europa, estou falando por toda a espécie humana. As semanas, os dias que se sucedem há muitos meses mostram uma espécie de escalada em todos os níveis, uma espécie de amplificação de todos os marcadores, para onde quer que se olhe, da iminência de um certo número de eventos que efetivamente levam ao caos do mundo, no sentido do tolo, não final, não original, mas aquele em que o alfa se une ao ômega e se revela sem distância, sem tempo e sem espaço. Essa é a beatitude. Nós somos numerosos a lhes acompanhar nisto, seja Bidin, ou mais recentemente Bernard de Montreal, ou as estrelas de seu tempo ou os arcanjos. O cenário de sua vida, onde você está hoje, lhe trouxe precisamente, eu repito, onde você deve estar, qualquer que seja a negação ou a concepção que você tenha. E mesmo que seja algo extremamente doloroso, é que para você, a solução está aí. Não na resolução por vocês mesmos do que pode ser intransponível hoje, mas diretamente por esta rendição à luz, por esta aceitação incondicional do que está na cena do teatro, que os coloca em adequação com o que está dentro de vocês, e que nenhuma palavra, nenhum conhecimento, nem nenhuma vibração pode permitir a estabilização, mas simplesmente descobrir. Hoje, não é mais hora de descobrir porque, diria eu, o que tinha que ser descoberto, para muitos e para muitas coisas, já foi bem descoberto. Mas como você sabe, ainda resta o que eu disse, não de uma maneira humorística, que as máscaras seriam arrancadas, que você veria coisas com seus próprios olhos ou perceberia coisas que nunca havia percebido em relação a certas pessoas, a certos grupos. Mas lembre-se que aqui novamente, não há nada para julgar, nem para condenar, nem para perdoar, mas simplesmente para observar que isto é. E quando você percebe que é, mesmo que isso o revolte, mesmo que seja, eu diria, diametralmente oposto à expressão mais simples da humanidade, não é grave. O importante é ficar chocado, ficar às vezes atordoado, encontrar-se sem nenhum meio de reagir, estar em algum lugar congelado, em algum lugar aprisionado, precisamente para que você não possa mais exercer nenhum controle sobre o que é. Estou falando do que está nisso que você na cena de teatro, que paralelamente está aí e sempre esteve aí. E é a conjunção, como disse anteriormente, este tipo de simultaneidade de seu humor, seus pensamentos, seus mecanismos físicos e psicológicos, sua vida e os eventos do mundo que será, para cada um de vocês, uma espécie de ressonância que o fará descobrir, se ainda não o fez, a virtude do silêncio e da paz interior. Mais uma vez, não é o fato de ir procurar isso na natureza, mesmo que seja sempre mais agradável, é claro, mas sua vida é o que é, para cada um de vocês. Vocês estão em idades diferentes, em revelações diferentes, em diferentes implicações em sua vida emocional, social, familiar, etc. Mas o que vocês estão passando, cada um de vocês, mais do que nunca agora, são realmente os meios para fazer face às despesas, se assim posso dizer,
para unir o alfa e o ômega pela graça do momento presente, pela graça do silêncio, pela evidência da graça e pela estabilidade da paz no estado natural. E você descobrirá neste momento que terá cada vez menos dificuldade em ver este mundo e seu próprio personagem se afastando de quem você é. Novamente, não como negação, não como indiferença, mas muito mais como amanhã ou à noite quando você acorda de repente de um pesadelo ou quando você acorda de manhã tranquilamente de um sonho. É realmente isso. Você sairá do estado de sonho, vai constatar que não passa mais por vibrações, não passa mais pela abertura dos chakras ou das portas, ou pela coroa ascensional, ou pela onda de vida, ou qualquer coisa que alguns de vocês já tenham largamente experimentado. Mas este é um elemento novo e chamo a atenção de vocês. Se resume a isso para cada um de vocês e é certamente o elemento mais importante que eu tinha para lhes dar esta noite durante o meu discurso. Há, portanto, uma espécie de simultaneidade e sincronicidade entre o que acontece na tela do mundo, de sua sociedade, mas também de todos os mundos, ou seja, no céu. Também os demônios, através da tecnologia e tudo o mais que é feito para você experimentar, através de todas essas coisas que são realmente horríveis para o plano de vida e que se manifestam nesta terra. Mas também seu estado interior, nesses estados talvez de humor, de variações ou de inquietações, algo que ainda não é estável. Mas, portanto, sua tela interior, sua vida ao seu redor, seu círculo de vida e também a vida em sua expressão mais ampla, tudo isso vem para cada um de vocês em uma espécie de sintonização para permitir que não apenas se estabeleçam no acolhimento, na aceitação e no momento presente, mas visa fazer você entender que o silêncio é a solução, permitir que você compreenda bem e viva bem tudo o que você está passando internamente, externamente, na sociedade e no mundo, que tudo está aí apenas para ajudá-lo a descobrir e experimentar a realidade que você é. Isto é, este silêncio, esta ausência de consciência. Então, naquele momento, de fato, na imagem que eu usei, ou seja, como de manhã quando você emergiu pacificamente de um sonho, você sabia que estava acordando e que estava sonhando. Para outros, é um pesadelo aterrorizante no meio da noite. Você acorda soando com palpitações no coração, mas sabe que foi apenas um pesadelo. E é neste silêncio que, de alguma forma, amplia, eu diria, a aceitação e a vontade de estar em algum lugar no aqui e agora. Esta é a solução que se revela, em cada um de vocês, de uma maneira mais uma vez muito múltipla, mas que vocês notarão, e será bastante fácil para muitos de vocês, creio eu, esse tipo de adequação em algum lugar entre seu estado pessoal, emocional, mental mesmo, por que não? Interior, social, mas também o que está acontecendo no mundo e no cosmos em sua vida e ao seu redor. Porque você não terá escolha. Estas são palavras que também usei da última vez e que foram usadas em outras circunstâncias, é claro. Então é claro que eu não vou comentar os acontecimentos do mundo, você os tem diante dos olhos e eu diria que todo dia é o suficiente, porque a informação, se você quiser, vai chover de todos os lados, e de uma sucessão cada vez mais rápida. E lembre-se, externamente, mas também internamente para você em sua vida. Mas que tudo isso tem apenas um objetivo: fazer você redescobrir, fazer você capitular os últimos, eu diria, restos existentes nos comportamentos e nos reflexos de sobrevivência e nos reflexos humanos normais na vida normal. Mas como eu disse no mês passado, como eu repito a vocês novamente este mês, será cada vez menos normal e usual, e isso em todos os níveis. Espere ser surpreendido cada vez mais, tanto na cena interior do seu personagem, na sua consciência, ao seu redor, mas também no mundo.
E tudo isso, insisto fortemente, quase simultaneamente em você, em sua vida, na sociedade, onde quer que esteja, em qualquer cenário, em seu roteiro, mas também no roteiro de um país, de um grupo social ou de um grupo religioso, eu não sei, do que quer que seja. Você entenderá nesse momento que liberdade não é uma palavra vazia. Que esta liberdade não depende de uma circunstância externa, mas que depende simplesmente de sua disponibilidade para a verdade que você é, e que a inteligência da luz atuará de forma simultânea, sincronizada, portanto bastante percussiva, evidente até eu diria, em seu ser interior, em sua vida ao seu redor, assim como na vida no sentido mais amplo. E é portanto este tipo de simultaneidade da experiência interior, da experiência da consciência, da experiência em sua esfera de vida e no mundo, que inevitavelmente o aproximará do silêncio, que é um grande pré-requisito para tudo o que explicamos há muitos anos, sobre uma espécie de choque de eventos, seja Nibiru, sejam as trombetas, seja o flash galáctico, seja o chamado de Maria, seja a êxtase, sejam os grandes terremotos, seja o despertar dos vulcões. Tudo isso leva, é claro, a Nibiru e, acima de tudo, a você mesmo, sejam quais forem os eventos visíveis e o que quer que entre em conflito dentro de você, em sua vida pessoal e no mundo em geral. É uma coisa muito alegre que eu estou anunciando a vocês. Não há necessidade de se preparar. É claro que o reflexo do ser humano é tentar prever o mínimo de coisas, pelo menos para a sobrevivência. Mas mesmo isso lhe parecerá muito rapidamente no silêncio como algo totalmente supérfluo, e que há de fato neste silêncio que você é do estado natural absolutamente todos os recursos para passar e viver o que cada um de vocês, e cada um de nós, tem que passar nestes momentos finais de confronto. É a batalha escatológica mais primitiva que existe, entre o que tem sido chamado de bem e mal, a doença da involução do homem, a doença da mentira cósmica e a mentira planetária. Tudo isso será quebrado em sua totalidade tanto dentro de sua forma de consciência que você tem hoje como humano, mas também nos confins dos universos e do multiverso, e isto em todas as dimensões. Não tente conceitualizar isto ou mesmo representá-lo para si mesmo de forma alguma. Você não precisa procurar uma data ou circunstâncias que sejam melhores do que outras agora porque tudo foi colocado no lugar, mesmo que você não veja, para que cada um de vocês esteja exatamente onde está, para viver o que você tem que viver. Isto não significa que tudo é fixo, muito pelo contrário. Alguns de vocês se verão obrigados a mudar seu lugar, obrigados a mudar sua situação emocional, ou mesmo sua situação profissional ou outra. Portanto, não é uma paralisação, é uma sucessão de eventos que colidem dentro de você. Estes eventos podem ser da ordem do silêncio em sua vida, onde tudo parece estar morrendo ao seu redor, mas também o contrário, onde há muito barulho, muita fúria, tanto dentro quanto fora de você. Assim, pode parecer às vezes questionável ter vivenciado os estados de ressonância de ágape, estados de indescritível alegria, mas hoje a inteligência da luz, em seu cenário íntimo e pessoal, deve acordá-lo de todas as maneiras possíveis, seja por um pesadelo, seja por um doce sonho matinal que precede seu despertar. Seja qual for o caminho, você vai acordar da ideia de ser uma pessoa, claro, da ideia de ser uma história, da ideia de ser um corpo, da ideia de ter coisas para liderar, da ideia de ter coisas para lutar, para melhorar ou para fazer desaparecer. E essa é a virtude do silêncio, e isso é feito dentro de você. Mas é claro que não tem nada a ver com você como pessoa ou como uma consciência. Diz diretamente respeito ao espírito de liberdade, diz diretamente respeito ao fato da memória primordial anterior à luz, anterior à primeira forma, ou seja, a memória de Parabrahman. Como disse Bidi, você é Deus, mas a diferença entre você e eu é que você ainda não o sabe.
E sem saber, não se pode vivê-lo, não se pode vê-lo. Mas hoje isso acabou, quaisquer que sejam os pretextos. Não importa se é a guerra nuclear, se são os horrores de tudo o que é revelado através das crianças, através das manipulações da mídia, das corporações, dos políticos, dos financiadores, pouco importa. Você está além do ressentimento, além do desgosto, além da raiva. É também uma forma de fazer você experimentar a repetição do choque coletivo da humanidade, mas cada um individualmente, e um paroxismo que o leva à crise final que se resolve no silêncio e na paz. Não uma paz que você buscará, não uma paz que dependerá das circunstâncias, mas uma paz que seja um apaziguamento definitivo do próprio significado de buscar uma causa, de buscar quem você é ou de buscar uma solução para o problema básico da vida. É nesse momento, e não posso deixar de lembrar aquela parábola de Cristo dizendo: será que o pássaro se importa com o que come amanhã? Então hoje, é claro, em uma sociedade ocidental onde tudo está ligado a tudo, pode parecer difícil conceber ou mesmo realizar ou esperar ou temer. E ainda assim é exatamente isso que vai acontecer. Quaisquer que sejam as circunstâncias, o recurso é você, a verdade é você, não como pessoa, não como uma história, não como um cenário, certamente escrito e vivido neste momento, mas precisamente através de tudo isso. É a majestade do silêncio, do estado natural e do real. Portanto, só posso encorajá-los a não lutar, a não se opor, a não se deter em problemas ou dificuldades, mas simplesmente tentar, mesmo que pareça muito difícil, tentar o silêncio e não estar em ação/reação e nem mesmo em proação. É mais do que aceitação, é mais do que o instante presente ou a presença infinita. É a evidência do que é a evidência de que tudo isso é apenas um pesadelo terrível, um sonho terrível, uma imensa fraude, como diria Bidley. De fato, como eu sempre disse, tudo isso terminará em uma grande explosão de riso, igual às lágrimas ou dúvidas que você ainda possa ter no que será vivido, talvez não em você, mas em qualquer caso que seja observado na tela do sonho. Mas pouco a pouco o sonho se dissolve, pouco a pouco o silêncio impõe a dissolução da imagem, a dissolução da quimera de ser uma pessoa, uma história, uma consciência. Você não precisa estar conectado, porque você é a conexão do silêncio e a conexão da realidade. E tudo isso, durante os poucos dias ou semanas que restam até o final de abril e o período do belo mês de maio, lhe dará a oportunidade de entrar e viver cada vez mais profundamente em tudo que acabo de lhe dizer, espero que em palavras simples o suficiente. Não me deterei, é claro, em coisas que qualquer um de vocês que tenha a curiosidade possa ver. É claro que você tem movimentos, massas continentais que já começaram. Você tem alinhamentos planetários e galácticos que estão ocorrendo e que são de grande importância para alinhar o que acabo de lhe explicar com sua tela interna, sua tela do círculo da vida e a tela do mundo. Este alinhamento não está apenas no sistema solar. Trata-se obviamente de um conjunto de marcadores que eu poderia descrever como espaço-temporais no nível dos universos, ou multiverso, mas também no planeta Terra no nível do que poderia talvez ser chamado de portais interdimensionais reativados, mas que nos levaria de volta a histórias que não precisamos trazer à tona, mas só estou dizendo para aqueles que têm acompanhado a história, o que se chamava os círculos de fogo, os Nefilins, os antigos e o retorno da luz original, o cenário do retorno do filho pródigo. Mas também no despertar do Filho do Homem, onde cada um de vocês descobre com uma grande explosão de risos que tudo isso só passou, e que vocês sempre estiveram lá, e que vocês são tudo que se manifestou, ao mesmo tempo em que vocês não são nada do que se manifestou. É uma grande brincadeira, é uma grande burla, mas é também uma grande alegria.
Portanto, é claro que os eventos, eu poderia ter falado sobre os eventos climáticos, a ação do Ayot HaKodesh, que vai se tornar cada vez mais virulenta, mas tudo o que você tem diante de seus olhos, não são previsões, nem profecias, nem antecipações, nem datas que são dadas a você, você só tem que perguntar. E mesmo que você não pergunte sobre os eventos externos, os eventos internos estão lá para lembrá-lo. E lembre-se que tudo contribui, através da inteligência da luz, para estabelecer você neste estado natural, neste estado real, neste estado que não precisa mais de nenhum qualificador, exceto que, neste momento, você entra mais e mais efetivamente no silêncio e na magnificência da beleza do que você é além do ser, além da pessoa e além do mundo. E assim o sonho, o pesadelo se desestruturará, se dissolverá cada vez mais diante de seus olhos atônitos e sob a verdade redescoberta que porá um fim definitivo, não só à mentira cósmica ou à mentira planetária, mas também à mentira da consciência e da forma. Tudo isso está sendo jogado neste exato momento. Isto não significa que acontece em um determinado instante, mas que todos os eventos que lhe foram anunciados, não apenas por nossas vozes, mas por todos os profetas de todos os tempos, estão sendo reunidos em sua vivência destes dias. Portanto, é claro que isto não é motivo para ir e mergulhar na história deste ou daquele país, ou até mesmo no que temos dito a você durante anos sobre a história da criação e do mundo, mas sim para levá-lo ao silêncio e à evidência deste silêncio. Portanto, o que quer que aconteça dentro de você, o que quer que aconteça no mundo e o que quer que aconteça em sua vida pessoal, quanto mais improvisado, mais confuso é um evento que surge, mais ele é a chave. É a chave para seu posicionamento, é a chave, como teria dito Anael há mais de 12 anos, da rendição à luz na totalidade, do famoso sacrifício e da famosa ressurreição da ilusão. Isto é o que eu tinha que dizer a vocês. Você me dirá que foi talvez muito geral, mas é realmente o que eu estava tentando desenvolver, porque é em todos os níveis de sua vida, se me permitem, em todos os níveis de nossa Terra, mas também da criação e do sonho em sua totalidade, que tudo isso será trazido à luz, à dissolução. Aí está, caros amigos, é claro que voltarei em uma data que não está fixada, mas digo de agora em diante durante o belo mês de maio, se, no entanto, nossos meios de comunicação modernos e também vibratórios forem possíveis naquele momento. Permitam-me transmitir-lhes todas as minhas bênçãos, todo o meu amor e todo o nosso acompanhamento em seu interior, em ressonância e em silêncio com você. Também nós, se me permitem, estamos fazendo o mesmo trabalho, a mesma revelação e o mesmo despertar em todos os níveis. Acredite que desde o momento em que você vê isto, mesmo que um pouco, tudo que acabo de explicar, mesmo se hoje você esteja no oposto disso, mesmo se hoje, pelo contrário, você pareça estar em uma euforia total do estado de ágape. O que está se desdobrando, e se desdobrará, estabelecerá a verdade do ser e do não ser, a verdade do silêncio, mas também o fato de que este pesadelo que se revela, que se joga, só pode levar ao seu próprio consumo no fogo ígneo, porque consumo do fogo por fricção do ego, e Deus sabe que o ego das histórias, dos povos, daqueles que querem dominar são importantes. Fogo por fricção leva doravante ao fogo ígneo. Quer dizer, em algum lugar na combustão espontânea do sonho e do pesadelo, somente o grande silêncio anterior à primeira forma permanecerá. Mas quando eu disser que só restam, vocês entenderão naquele momento que nada jamais desapareceu e que nada realmente apareceu. Estas palavras que ainda podem parecer misteriosas para você serão perfeitamente compreendidas quando forem vividas, como sempre são.
Portanto, toda a Confederação Intergaláctica e especialmente nosso querido Bedin, juntam-se a mim para enviar-lhes todas as nossas bênçãos, todo o nosso amor e toda a nossa fraternidade e nossa humanidade. E eu lhes digo, até breve. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84